Existe algo nas florestas que ao mesmo tempo me acalma e me deixa profundamente inquieto. Talvez seja o silêncio ou a sensação de estar longe de tudo. Mas depois do que aconteceu comigo, nunca mais consegui olhar para uma floresta da mesma forma. Meu nome é Maciel, tenho 22 anos e o que vou contar aconteceu no mês passado. Até hoje eu acordo lembrando daquela noite. Era uma noite extremamente quente. Eu estava com 2 amigos, Christian e Marcos, em uma festa. A música estava alta demais, o lugar cheio de gente bêbada e o clima já estava ficando cansativo. A gente tinha bebido bastante, como sempre acontecia nessas saídas. Em determinado momento alguém, nem lembro quem, sugeriu fazermos algo diferente para terminar a noite. A ideia era ir até uma floresta próxima dali. Nada planejado, apenas uma aventura para quebrar o tédio. Na hora pareceu divertido. Eu estava meio alterado pelo álcool, mas isso nunca foi problema para mim. Sempre fui do tipo que gosta de adrenalina. Então aceitei na hora. Peguei o carro e dirigimos até uma área afastada, longe da cidade e do barulho da festa. Quanto mais avançávamos pela estrada escura, mais a sensação de liberdade aumentava. Só que eu não imaginava que aquela decisão iria se transformar no pior pesadelo da minha vida. Quando chegamos, estacionamos perto de um matagal e seguimos caminhando para dentro da floresta. Logo percebi algo estranho. O lugar estava silencioso demais. Não era um silêncio normal. Era pesado, como se o próprio ambiente estivesse nos observando. O único som que se ouvia vinha dos insetos e das folhas secas esmagadas pelos nossos passos. Mesmo assim decidimos ficar ali um tempo. Fizemos uma pequena fogueira, ligamos uma caixinha de som e começamos a conversar, rir e contar histórias. Parecia apenas mais uma madrugada comum entre amigos, até que Marcos disse que ia se afastar um pouco para urinar. Nós nem demos importância. O problema é que ele demorou. E então aconteceu. De repente um grito atravessou a floresta. Não era um grito comum, era algo cheio de desespero. Algo que fez meu estômago gelar na mesma hora. Eu e Christian nos levantamos imediatamente. Chamamos pelo Marcos várias vezes. Nada, nenhuma resposta. Naquele momento, uma sensação horrível começou a crescer dentro de mim. Aquela intuição estranha de que algo estava muito errado. Decidimos ir procurá-lo. Caminhamos entre as árvores chamando pelo nome dele. Conforme avançávamos, os sons da floresta começaram a parecer diferentes. Cada estalo de galho parecia um aviso. E então vimos algo. À nossa frente, parado entre as árvores, estava alguém, ou pelo menos algo que parecia uma pessoa. Ele estava completamente imóvel, apenas nos observando. O que mais me marcou foi a máscara. Era uma cabeça de bode, com chifres grandes e curvados. O rosto estava escondido nas sombras, mas dava para sentir o olhar dele fixo em nós. Meu corpo inteiro travou. Mesmo assim eu gritei perguntando onde estava o Marcos. Nenhuma resposta. A figura apenas continuou ali parada, por alguns segundos que pareceram eternos. Então, sem dizer nada, ele se virou e entrou na escuridão da floresta, desaparecendo entre as árvores. Aquilo me deixou em pânico. Decidimos segui-lo, mas poucos metros depois percebemos que ele simplesmente tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. A sensação de estarmos sendo observados ficou ainda mais forte. Mesmo com medo, continuamos procurando Marcos. E foi então que avistamos algo ao longe. Uma fogueira. Corremos até lá. Quando chegamos, meu coração quase parou. Marcos estava no chão, amarrado. Havia sangue escorrendo de um ferimento na cabeça, e ele estava desacordado. Me ajoelhei ao lado dele e tentei acordá-lo. Depois de alguns segundos ele abriu os olhos, completamente desesperado. Ele começou a gritar para que o soltássemos. Demorou um pouco para conseguirmos acalmá-lo. Quando finalmente conseguiu falar, ele contou o que tinha acontecido. Segundo ele, logo depois de se afastar de nós, várias pessoas surgiram do nada, ou pelo menos pareciam pessoas, todas vestidas de preto, e todas usando máscaras de bode com chifres. Ele tentou correr, mas foi cercado. Eles o capturaram e o amarraram no chão. Marcos disse que começou a ouvir sussurros, uma espécie de canto estranho, em uma língua que ele não conseguia entender. Parecia algum tipo de ritual. O mais assustador era que, segundo ele, aquelas pessoas sabiam exatamente que nós também estávamos ali, como se esperassem por nós. Quando eu contei que tinha visto uma das figuras na floresta, tudo fez sentido. Provavelmente aquele era um deles observando a gente, ou avisando os outros. Até hoje eu não sei o que eles pretendiam fazer com Marcos, mas tenho certeza de uma coisa. Se não tivéssemos ido procurá-lo naquela hora, talvez ele nunca tivesse voltado. Depois disso, fugimos dali o mais rápido possível. Entramos no carro tremendo sem olhar para trás. Nunca chamamos a polícia. Nunca contamos essa história para ninguém. Até agora. Muita gente provavelmente vai dizer que isso não aconteceu, que foi imaginação ou exagero. Mas eu sei o que vi. Aquela máscara, aqueles olhos escondidos na escuridão e o silêncio daquela floresta. Isso nunca saiu da minha cabeça. E sinceramente, eu não sei se algum dia vai sair.